Hoje nós vamos conversar sobre o tema os ciclos da vida, como lidar com o encerramento de um ciclo, como é que a gente pode entender isso. Então, os ciclos ligados a relacionamento, amizades, trabalho, moradia, hábitos. A gente vai lembrar que os ciclos estão na natureza. Nós vamos encontrar os ciclos da vida nas estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno são ciclos que se repetem periodicamente. Nós temos as fases da Lua em ciclos de 7 em 7 dias, fechando a cada 28 dias, assim como o ciclo menstrual feminino. Temos um ciclo curto, que é o ciclo de um dia, um ciclo de 24 horas. Então nós temos ciclos muito curtos e temos ciclos mais longos em nossas vidas. Se nós buscarmos a definição de ciclo, nós vamos ver que existem dois tipos de ciclos. Existe o ciclo que ele se completa dentro de uma regularidade e ele se encerra. E temos os ciclos que se repetem ciclicamente. Então são dois tipos de ciclos. Então, ciclos completos que se encerram e ciclos que têm recorrência. Então, é interessante a gente perceber porque esses dois tipos de ciclos também podem fazer parte das nossas vidas. Se nós pensarmos a respeito da vida, a vida em termos de idade nos coloca em diversos ciclos, desde o nascimento até a morte. O nascimento, ele marca o início de um ciclo, que é a fase da infância. E nós temos a primeira infância, a segunda infância. Então, o período da infância é um período muito promissor, é um período de abertura, de aprendizado. A criança é ávida por saber, por entender o mundo. Ela quer entender como é que o mundo funciona. Então é uma fase muito importante desse ciclo. Mas quando se encerra o ciclo da infância, nós temos a primeira infância, até mais ou menos 6, 7 anos, depois a segunda infância, que vai até mais ou menos uns 10, 11 anos de idade. Depois nós vamos entrar no ciclo da adolescência. O ciclo da adolescência é quando a pessoa ela começa a se desapegar um pouco da família, começa a se lançar mais no mundo. Para isso ela se vincula mais aos grupos, aos amigos. Pelo menos é o que é esperado para essa fase. Mas é uma fase de transição. O adolescente é aquele que não é mais criança, porque não se interessa mais pelas coisas infantis, mas ainda não quer assumir as responsabilidades do adulto. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a adolescência é o período que vai de 10 a 20 anos de idade. Mas, de acordo com a visão da psicologia, em termos de dependência, nós vamos encontrar aí adolescentes na casa dos 30 anos, na casa dos 40 anos. A Elisângela está dizendo o seguinte: amadurecemos em cada ciclo ou podemos passar sem tirar algum ensinamento. Elisângela, o ideal é que cada ciclo se feche com aquela bagagem de aprendizagem que a pessoa deve ter em cada fase. Existem pessoas que vão mudando de ciclos por faixa etária, mas emocionalmente, muitas vezes elas ainda estão presas em um ciclo anterior. Então isso daí acontece muito. Então, se a gente começa a entender a representatividade de cada ciclo da vida em termos de faixa etária, então a gente tem aí infância, adolescência, que deveria de ir até mais ou menos uns 20 anos, depois o adulto jovem. E o adulto jovem é aquela fase da vida onde geralmente a pessoa ela já está fazendo um curso superior, é aquela fase em que a pessoa já está entrando no mercado de trabalho, é aquela fase onde a pessoa ainda está tendo as suas experiências afetivas com um pouco mais de consistência, mas muitas vezes seguindo ainda o que a gente vê
com a referência ainda meio que da adolescência. Então, muitas vezes, a postura afetiva do adulto jovem, em muitos aspectos, se assemelha ao do adolescente. Mas aí nós temos o adulto maduro, que é um novo ciclo da vida. Aí, geralmente, a gente já vai esperar uma maturidade, uma produtividade no campo profissional, uma capacidade de realizar muito grande, porque a pessoa já tem maturidade associada a uma excelente condição física. Então, favorece muito a questão da idade madura. É esperado que a pessoa já esteja num relacionamento estável, muitas vezes já está com filhos, já é um período que se espera ter mais estabilidade emocional. E aí nós temos depois, como um fechamento desses ciclos, a senectude. E a senectude, que é a velhice, né? A gente chama de senectude, a partir dos 60 anos, que passa agora a estar dividida também em fases. O idoso de 60, 70 anos, depois de 70, 80 e para cima, porque as pessoas estão vivendo cada vez mais. O período da senectude é um período de colheita da vida, é um período que se espera que a pessoa tenha adquirido sabedoria, desde que ao longo da vida a pessoa fez todo um movimento de conquista de sabedoria. Então, é um período que muitas vezes o corpo começa a ficar um pouco mais frágil, mas dá abertura a ver e a lidar com a vida de uma forma diferente. É muito interessante, a nossa cultura ela tem uma tendência a lidar com a questão da senectude como uma coisa ruim. Mas o interessante é que muitas pesquisas demonstram que a fase da vida onde a pessoa se sente mais feliz coincide com a senectude. Porque é um período que a pessoa que adquiriu maturidade e estabilidade, ela consegue fazer escolhas mais acertadas, ela utiliza o tempo dela de uma forma muito melhor, ela não gasta tempo mais com aquelas coisas que ela agora, tendo a maturidade, ela entende que não deve ser gasto. Como ela começa a vislumbrar, olha, o tempo de vida dela está cada vez mais reduzindo, ela quer viver a vida com mais intensidade, com mais sabedoria, de uma forma mais harmoniosa. Então é um período também muito propício ao aprendizado, ao crescimento. E a gente vai pensar que dentro de cada ciclo também vão existir fases. Fase inicial, uma fase intermediária e muitas vezes uma fase de fechamento, que a gente vai entender um pouco mais disso. Então a fase inicial de um novo ciclo, muitas vezes ela é cheia de expectativas, de sonhos, de construções, de uma energia muito grande. O período intermediário tende a ser um período de mais de aquisição de maturidade, de construção. E espera-se que o fechamento seja um fechamento do ciclo onde a pessoa esteja com uma maturidade maior, que ela tenha realizado aprendizagens dentro desse ciclo, nessa fase da vida. Porque nós passamos por ciclos em diversas áreas da vida. Então vamos pensar o seguinte, em relação ao trabalho, por exemplo. As pessoas se preocupam muito com o trabalho é um dos pilares mais importantes que a gente pode ter na vida e é uma das áreas da vida que a gente dedica mais tempo, né, da nossa vida. Então vamos pensar o seguinte, ciclos que a gente pode passar relativos ao trabalho. Então, por exemplo, existe o ciclo que você fica em um cargo e depois você pode estar passando por uma mudança de cargo através de uma promoção. Então, é um ciclo que se fechou naquele cargo que você entrou naquela organização, naquela empresa. E vai iniciar um novo ciclo com um cargo novo. Então, olha que interessante, né? Então, tem mudanças de ciclo dentro de uma mesma empresa. Então, eu conheço pessoas que estão passando por mudanças de ciclo no mesmo cargo, mas porque receberam propostas da empresa para irem trabalhar numa outra cidade ou em um outro país. E aí, então, a pessoa, mesmo realizando o mesmo trabalho, vai para um outro país e isso daí se configura como um desafio para essa pessoa. Então, é uma experiência nova, é um ciclo novo que se abre
com novas possibilidades, novas perspectivas. Mas também existe uma mudança de ciclo quando a pessoa sai de uma organização, ou porque ela determinou, ou porque a empresa, então, a dispensou. E aí, então, a pessoa vai buscar um novo ciclo na mesma área profissional, numa outra empresa. Então, é um outro ciclo, mesmo sendo na mesma área de trabalho. Então, sempre toda mudança de ciclo vai gerar desafios, mudanças. Mas tem muitas pessoas também que buscam uma mudança de ciclo profissional atuando numa nova área, buscando o desafio de assumir um novo trabalho, às vezes empreendendo, às vezes fez um investimento num novo conhecimento, num novo curso, e então ela está organizando a vida profissional, fazendo uma nova escolha profissional e indo para uma nova área. Então inicia um novo ciclo. Mas existem mudanças de ciclos também no relacionamento. E aí os relacionamentos também vão passar por ciclos, por fases. É aquela questão, geralmente, num relacionamento, o início tende a ser muito bom, o início tende a ser muito produtivo, muito encantador, pelo menos espera-se que o início de relacionamento seja assim. Muitas expectativas, depois fase de projetos, e existem relacionamentos que entram numa fase de encerramento, de término. Agora, quando um relacionamento ele termina um ciclo por término, geralmente esse término está associado a muitas emoções, né? Geralmente emoções não muito boas, na maioria das vezes. Então sentimentos de mágoa, de frustração, de culpa, de tristeza. Muitas vezes existe um falar mal do outro, por causa da mágoa que se terminou esse ciclo. Mas esse é um jeito muito desgastante de se terminar o relacionamento. Geralmente, esse relacionamento ele foi terminado de uma forma inadequada ou num tempo inadequado. Então, os relacionamentos, eles muitas vezes têm um tempo certo, né, de vivência. Então, existem relacionamentos mais curtos e relacionamentos mais longos em termos de duração. Então, se nós pensarmos num término de um relacionamento que terminou, esse relacionamento, se ele terminou no tempo certo, as coisas tendem a fluir melhor para os dois. Mas antes do tempo não é bom, depois do tempo também tende a não ser bom. Porque se começa a passar muito do tempo do término, é um período que geralmente geram-se muitos desgastes, muitas mágoas. E aí então as pessoas muitas vezes vão ficando presas em um ciclo que já terminou e elas tentam prolongar esse ciclo que já acabou, mas isso tende a gerar mais dor, mais sofrimento. Porque os ciclos, eles têm um tempo de vivência. Eles têm um tempo que fala de mudança. E aí a gente vai entender sobre isso. Porque quando a gente está falando de um fechamento de um ciclo, por exemplo, no relacionamento, não necessariamente significa término do relacionamento. Então a gente pode pensar num fechamento de um ciclo, mas em termos de mudança no relacionamento. Então o relacionamento até aquele momento seguiu por uma determinada fase e esse relacionamento entra numa nova fase, que pode ser um ciclo melhor, um ciclo de mais maturidade, de mais entendimento, um ciclo de vivência mais produtiva para os dois. A Elisângela está dizendo que faz muito sentido. Consigo observar muitos ciclos que se fecharam em minha vida. É interessante, Elisângela, quando a gente olha para trás, geralmente a gente consegue perceber muitos ciclos, né? Não só esses ciclos ligados às idades, mas ciclos também ligados à amizade. Muitas vezes tivemos amizades que foram muito produtivas, muito importantes durante uma determinada fase da vida, mas depois, por algum motivo, houve um afastamento.
né? O ciclo de estudos, um ciclo acadêmico, por exemplo, o período da faculdade. Então, o período da faculdade, quando as pessoas às vezes vão entrando no final do fechamento de um curso de graduação, eu observo muito o quanto que isso daí mexe com as pessoas, porque esse é um desafio muito grande. Enquanto a pessoa está como estudante, é como se houvesse uma certa proteção. É um ciclo de estudo, de aprendizado e de proteção. Mas quando se encerra esse ciclo, a pessoa vai passar a ser vista como um profissional. E aí o quanto que isso daí não mexe com a pessoa, ou com muitas pessoas, entrar nessa nova fase, que é assumir a postura de profissional, né? Encerrar o período de graduação e entrar numa nova fase, né, como um profissional já graduado, formado, tendo que agora disputar o mercado de trabalho, sem aquela proteção, né, de estar na faculdade, na universidade. Então é um período que mexe muito. Isso, a Elisângela está colocando, olha que interessante, como mãe também. Então, o nascimento de um filho marca um novo ciclo na vida, mas cada fase da idade dos nossos filhos também vão marcando novas fases na nossa vida. Até que existe uma outra fase, que é quando os filhos se lançam no mundo, saem de casa. Essa daí já vai ser uma outra fase. Então, existem outras fases relacionadas aos filhos. Desde a gravidez, do nascimento, traz uma mudança muito grande na vida, inicia-se um novo ciclo. E aí, cada faixa etária dos filhos também são uma fase nova para os pais também, ligados à maternidade, à paternidade. Então, vocês viram que interessante? Os ciclos não necessariamente significam um rompimento, mas eles vão significar mudanças. Então, podem significar uma mudança produtiva, uma mudança de maturidade, uma mudança na forma de lidar. Então, em relação aos relacionamentos, um término de um relacionamento pode representar o fechamento de um ciclo, mas a mudança dos parceiros no relacionamento também pode representar uma mudança para um novo ciclo neste relacionamento. Então, como é que a gente pode fazer para entender que um ciclo está fechando? Como é que faz? Será que existem sinais que a gente pode perceber? Né? Porque na natureza a gente vai entendendo, assim, em relação às estações, cada estação, né? É lógico que não tem uma coisa assim, olha, apesar da gente considerar que tem datas exatas para entrou a primavera, entrou o verão, tem datas exatas para isso, mas a questão climática, ela vai sendo algo assim mais ou menos gradativa. Ela não é exata assim em termos de clima. Mas se a gente pensa em clima, claro, aqui no Brasil, por exemplo, o nosso verão ele tende a ser quente e chuvoso. O nosso inverno ele tende a ser com temperaturas mais amenas e mais seco. Mas a mudança de uma estação para outra, ela vai se dando gradativamente. Os ciclos da nossa vida, eles também podem passar gradativamente ou podem ter um evento que vai ser considerado assim, um evento ápice também, né, da mudança desse clima, desse ciclo e tudo. A Rosa está dizendo, eu acho quando começa a incomodar. Isso. Esse é um dos pontos que a gente tem que buscar perceber. Então, é a gente prestar atenção no que a gente está sentindo. É prestar atenção no como que a gente está lidando com aquela área da vida. Pode ser em relação ao trabalho, por exemplo. Como é que está a minha disposição em ir para o trabalho, a energia que eu estou indo para o trabalho, ou como que está a minha energia, a minha disposição em relação ao relacionamento. Então, é muito importante a gente ouvir essa voz interior e prestar atenção naquilo que nós estamos sentindo. O que a gente sente funciona como um GPS para nos orientar para as nossas escolhas. Então, além da gente se ouvir, prestar atenção no como que a gente está se sentindo, é importante a gente buscar ter clareza do momento, né? Buscar ter uma visão assim madura dentro da realidade. É tão importante a gente ter tranquilidade para que, se for o caso de tomarmos
uma escolha e uma decisão seja uma escolha com base na reflexão e não na impulsividade. A impulsividade pode nos comprometer, né? E a tranquilidade vai nos dar mais clareza ao lidar com essas escolhas do momento. Mas a gente vai entender o seguinte, que existem alguns sentimentos que podem nos prender em ciclos que já terminaram e nos impedem de seguir para um ciclo novo. Então, por exemplo, eu às vezes vejo em relacionamentos que estão muito adoecidos. Os dois ali, um machucando o outro numa relação assim, que está muito mais para simbiótica do que para uma relação saudável. Os momentos já são muito mais de dor do que de contentamento. E aí o que muitas vezes eu percebo é que às vezes existe um sentimento de culpa por parte dos dois, muitas vezes uma culpa que está latente ou inconsciente e faz com que os dois permaneçam ali. Muitas vezes a pessoa carregar determinadas crenças limitantes também faz com que as pessoas se prendam num relacionamento que não está mais saudável ou num trabalho que já não está mais bom. Então, é como se a pessoa carregasse, por exemplo, aquela crença assim, olha, casamento é para a vida toda. Sim, casamento é para a vida toda, de preferência que seja assim. Mas essa visão, ela não pode permanecer se a pessoa estiver adoecendo, se ela estiver sofrendo, se ela estiver se deprimindo sem uma perspectiva de melhoria no relacionamento, se a outra pessoa não estiver respeitando. Então, a gente tem que levar em consideração outras coisas também. Então, em relação a uma organização, uma empresa, muitas vezes existe aquele sentimento de fidelidade, de gratidão, o que é muito bom, mas muitas vezes surge uma outra oportunidade de crescimento para a pessoa. Então, é para que de repente a pessoa avalie se não é o momento, né, de seguir para uma nova experiência, que pode gerar crescimento e melhoria da própria pessoa. A Roberta está perguntando aí, essa fidelidade não pode ser uma dívida? Pode ser uma dívida, pode ser um sentimento de dívida. Então, pode ser um valor que a pessoa carrega e muitas vezes, quando o valor ele é muito forte, a pessoa ela às vezes leva esse valor a condições extremas. Então, por exemplo, é lógico que é importante a gente ter gratidão, dedicação ao trabalho que a gente tenha. Onde a gente estiver, o ideal é que a gente mostre o melhor nosso, que a gente trabalhe colocando o melhor nosso cada dia, em cada coisa. Uma postura madura é essa. Mas se de repente você está numa organização e você recebe um convite para ir para uma outra organização, numa condição de crescimento, então essa fidelidade ela deve ser vista enquanto uma fidelidade com o compromisso com o próprio crescimento. Porque somos nós os responsáveis pelo nosso crescimento, pelo nosso desenvolvimento. Porque, na maioria das vezes, a organização, é claro, ela vai manter um funcionário na medida que esse funcionário dá o retorno esperado, ele está cumprindo aquilo ali que é esperado. Mas se ela considerar que ela deve dispensar, ela vai fazer isso. Então, o ideal é que a gente tenha essa fidelidade primeiro enquanto responsabilidade com o nosso crescimento, nosso desenvolvimento. Porque vamos pensar em ciclos enquanto necessidade de crescimento, de desenvolvimento, de aprimoramento. Os ciclos eles podem ser vistos como fases que propiciam o nosso aprimoramento. Então é por isso que às vezes tem ciclos que parecem que se repetem. E alguns se repetem literalmente, mas outros se aproximam, mas eles estão sempre acima, porque nós estamos geralmente nessa dinâmica de maturidade. Então, mesmo passando às vezes por uma situação que tende a ser semelhante, às vezes a nossa postura já está mais madura, mais solucionadora. E aí então aquilo que parece que se repete, mas no nosso posicionamento pode estar melhor. E aí então fala de um crescimento. Então, como é que eu posso estar para lidar com o encerramento de um ciclo? Qual que é a minha postura ideal para que eu termine esse ciclo e não fique carregando depois
uma consciência de culpa por não ter sido fiel aos meus princípios. Então vamos pensar, pode ser em relação a uma organização ou pode ser em relação a um relacionamento. Para a gente terminar um ciclo como um relacionamento ou como um trabalho, o ideal é que a gente carregue o sentimento de que eu tenha feito tudo o que foi possível, que eu tenha dado o melhor de mim, que eu tenha oferecido o máximo de condições, eu tenho buscado ao máximo a melhor condição de funcionamento ou do relacionamento ou no trabalho. E a gente deve entender o seguinte: pensar em finalização de um ciclo, fechamento de um ciclo, o ideal é que esse fechamento aconteça de uma maneira mais natural. Ou seja, os ciclos eles têm tempo para iniciar e um tempo para fechar, para terminar. E esse tempo não tem nada a ver com a quantidade de anos necessariamente, mas ele tem mais a ver com a nossa visão, o nosso sentimento, como as coisas se encontram. Então a Roberta está perguntando como encerrar ciclos sem expectativas em relação ao próximo ciclo. Olha, é um pouco difícil, Roberta, porque geralmente quando a gente encerra um ciclo, sempre a gente fica na expectativa, ou pelo menos é saudável, que a gente tenha a expectativa que o próximo seja melhor. Porque as minhas expectativas me orientam muito para aquilo que eu vou encontrar. A gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso em outras lives. Existem alguns estudos que demonstram que as nossas expectativas elas são meio que autorrealizáveis. Então, é claro que a gente não deve ter expectativas ilusórias. A gente tem que ter expectativas dentro da realidade, mas de preferência que sejam otimistas, que sejam para melhor. Porque isso deve fazer diferença para a gente. Se eu fico com uma expectativa muito ruim em relação ao próximo ciclo, isso vai afetar as minhas escolhas. E eu então posso fazer escolhas tão imperfeitas que eu vou encontrar algo semelhante ou até pior do que antes. Ou isso daí talvez me mantenha preso nesse ciclo anterior, esse ciclo que já terminou. Se eu carrego o sentimento de que, por exemplo, no relacionamento, existem pessoas que eu vejo que o relacionamento já terminou. E os dois estão sofrendo muito. Mas às vezes a pessoa carrega o sentimento assim de ai meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir encontrar ninguém melhor do que a outra criatura. E eu fico pensando assim, meu Deus, mas outra criatura é tão difícil. E você está achando que não vai encontrar ninguém melhor do que aquilo, do que aquela pessoa? É lógico que eu não digo isso. Mas eu que estou fora, olhando de uma maneira distanciada, eu percebo isso. Mas a pessoa às vezes está com uma autoestima tão baixa naquele momento que ela carrega esse sentimento. Então essa expectativa que não está boa a impede de abrir mão desse ciclo que já terminou, né? Mas ela não dá uma finalização para se permitir lançar-se para um novo ciclo. Então o ideal é que a gente perceba o tempo de duração. Então, se num relacionamento aquele tempo terminou porque a qualidade do relacionamento já não está boa há muito tempo, se não existe tanta disposição, se tem existido mais desgaste do que momentos de crescimento, de companheirismo, né? Se não há expectativa de melhora por parte dos dois, porque relacionamentos são duas pessoas. É possível que esse ciclo tenha terminado e as pessoas não se deram conta disso. E aí a gente vai pensar o seguinte: se passa demais do tempo, isso vai trazer um desgaste imenso, imenso. Então, existe o tempo certo para cada coisa. Mas esse tempo ele tem que ser natural. Se as pessoas percebem um feeling do momento e falam, olha, terminou. Mas às vezes as pessoas estendem. Eu às vezes percebo assim, no relacionamento, por exemplo, a pessoa, ela tá num namoro e o namoro já tá vai e volta, desgastes, as pessoas estão brigando, mas elas estão tentando, porque elas falam que tem sentimento. Só que o indicativo no período de namoro não está bom. E as pessoas terminam e voltam. Aí elas falam, não, a gente vai casar porque agora tudo vai ser diferente. A proposta vai ser diferente porque o sentimento vai ser diferente.
E aí muitas vezes aquele namoro arrastado de 10 anos, a pessoa casa. No primeiro ano eles terminam. E aí, meu Deus, para que esse desgaste? Tudo tinha indicado antes que já tinha terminado. E as pessoas insistiram. Só assim, não, vamos colocar um pouco mais de combustível, quem sabe dá certo. E então elas deixaram de ler o que já estava posto ali. E aí então, a gente vai entender o seguinte, o término de um ciclo, se a gente pensar num relacionamento, pode ser num trabalho também. Se a gente termina da maneira certa, com naturalidade, de preferência com respeito, sinalizando, trabalhando isso, olha, eu penso que tende a ser caminho aberto para os dois. Ciclo novo para um, ciclo novo para o outro naquela área. Agora, quando as pessoas muitas vezes forçam o encerramento de um ciclo, quando gera muito sofrimento, muita dor, olha, quando é uma coisa assim forçada, nada do que é forçado tende a ser bom. Aí muitas vezes essa pessoa que está forçando um término de um ciclo, essa pessoa vai existir uma tendência dela em repetir de novo essa experiência mais na frente. Porque ela vai carregar, gente, o nosso psiquismo, ele nos leva a viver as experiências que a gente precisa. Você está achando que você está no relacionamento que você está por acaso? Ou que você está no seu trabalho que você está por um acaso? Existe um motivo para isso. E o motivo é que a gente tem que aprender algo com essa experiência. Se a gente não tira esse aprendizado, a gente repete até aprender. É igual aquele aluno que está na sala de aula e meio que está indo às aulas, mas está meio que enrolando, a coisa não está boa não, aí ele vai e toma bomba. Ele vai para o próximo ciclo dele vai ser diferente? Não, o próximo ciclo dele vai ser o mesmo, ele vai voltar para o mesmo ano, para a mesma série, para o mesmo período, porque ele não concluiu aquela fase. Então, está percebendo? Os ciclos, eles passam para a gente uma necessidade de experiências. Quando a gente conclui essa necessidade de experiências, aí a gente encerra e se permite ir adiante. Então, esse professor que vai avaliar está dentro da gente, não está lá fora não. Está dentro da gente. É o nosso psiquismo, é o nosso self que vai falar assim, olha, repete. Ou vai dizer, segue adiante, porque você já pode seguir. É por isso que quando num relacionamento afetivo, se a pessoa carrega o sentimento de que ela fez tudo o que ela podia, possível, gente, não é impossível, fez tudo o que ela podia dentro de uma maturidade, de um bom senso, se esse relacionamento termina, ela carrega o sentimento de que, olha, não fiz tudo que eu podia, eu tentei, me esforcei, eu gastei energia, nós fizemos buscas, mas não deu certo. Mas agora se a pessoa ela encerra de uma outra maneira, forçando, meio que assim, às vezes de uma maneira desrespeitosa em relação ao outro, muitas vezes essa pessoa ela vai sair com um sentimento meio que assim, olha, eu estou devendo, eu não concluí, eu não fiz tudo que tinha para fazer, não. Então, olha, vamos pensar o seguinte, os ciclos, então, eles têm a necessidade de transmitir aprendizado. Então, nós temos que aprender com cada fase daquele ciclo. Então, em cada área da vida, nós temos ciclos que muitas vezes estão em fases diferentes. Às vezes, no campo profissional, eu estou iniciando um ciclo. Mas no campo afetivo, esse ciclo ele está em desenvolvimento. Né? Então, a gente vai pensar o seguinte, eu tenho que aprender com essas experiências. O objetivo é crescer, é eu amadurecer, é eu me melhorar, para que eu não tenha necessidade de repetir. Então vamos pensar o seguinte, para um fechamento de ciclo, nós vamos passar por 4 coisas, por 4 fases de preferência, para que a gente então feche de uma maneira mais saudável, de uma maneira que seja melhor quando é necessidade de partir da gente esse fechamento desse ciclo. Então, alguns ciclos vão acontecendo naturalmente. Se a gente fala dos ciclos das fases da vida, eles vão acontecendo naturalmente, pelo menos é o que se espera, né?
da infância para a adolescência, da adolescência para o adulto jovem, do adulto jovem para o adulto maduro, para a senectude, para as fases da senectude, vão acontecendo naturalmente. Mas outras áreas da vida envolvem muitas vezes escolhas da nossa parte, posicionamentos da nossa parte. Então, vamos pensar em 4 lições que nós deveremos aprender para que esses fechamentos de ciclos sejam realizados de uma maneira produtiva, de uma maneira melhor. Então vamos lá. A primeira lição é a aceitação. É aceitar que esse ciclo ele chegou ao final. Então, a aceitação ela tem a ver com eu estar inteiro em termos de saúde, aberto a lidar com a realidade daquele momento. Eu aceitar a realidade é o primeiro passo para a mudança. Aliás, é um passo tão importante que se eu fujo de lidar com a vida dentro da realidade, toda a minha visão da vida estará distorcida. Então, ter a visão da aceitação de que, de repente, aquele ciclo ele se encerrou. A segunda lição, então, é a lição do aprendizado. Então, eu me perguntar e eu avaliar o que eu aprendi com essa experiência que eu estou concluindo aqui agora. Quais foram as maiores lições de vida que eu tive em relação a isso? Porque, olha, se eu saio desse ciclo sem passar pela lição do aprendizado, eu vou repetir lições. Eu vou repetir. E ninguém gosta de passar por repetições. Então, o ideal é que eu passe a um aprendizado novo. Mas, então, eu tenho que tirar proveito disso. Então, qual é a lição do aprendizado? O que eu aprendi? O que eu amadureci diante disso? A terceira lição se chama OLX. É a lição do desapego. É a lição do virar a página, do se permitir, então, não olhar para trás e sim olhar para frente. Então, se você encerrou um ciclo, se esse ciclo chegou no final, para você estar inteira, para você estar inteiro para o novo ciclo, olha para frente. Coloca sua energia nisso que é novo. Então, se abra para o novo. E a quarta lição é a lição da coragem, do seguir em frente. Então, é preciso coragem para lidar com o novo, porque esse ciclo que eu estou vivendo, que eu estava no passado, esse é um ciclo conhecido. E muitas vezes as pessoas querem perpetuar um ciclo que não está bom, que já terminou, mas por causa daquela questão do medo, das crenças, da zona de conforto. E aí então a pessoa tende a se prender muito naquele ciclo. Mas se a pessoa aceita, se ela compreende que esse ciclo terminou, a gente está falando da necessidade de mudança, né? E se ela entende que esse tempo acabou, é a coragem para se permitir ir para um ciclo novo. Então essas daí são as 4 lições da melhor maneira da gente lidar com mudança de ciclo. Então, lição da aceitação, né? Lição do aprendizado, lição do desapego e a lição da coragem para poder lidar com tudo isso. E aí, então, como é que ficou para você a respeito disso? A Dani está dizendo que adorou. Que bom. Olha, os ciclos são dinâmicos na nossa vida o tempo inteiro. Então, se uma coisa não está boa, eu posso mudar o ciclo mesmo mantendo essa coisa, desde que haja a possibilidade de mudança de postura e de atitude dentro daquela área. Mas quando é viável, e aí então é uma questão de autoconhecimento e de discernimento. É possível? Dá para mudar de ciclo dentro dessa área? Ou é algo que realmente não dá certo? Eu tenho que me permitir ir para algo novo. Então, é autoconhecimento nessa decisão e nessa compreensão.
A Elisângela está dizendo quantos ensinamentos, a Áurea dizendo que amor, muito esclarecedor. Então, gente, é isso que eu tinha para trazer hoje, né? Essas lições sobre os ciclos, né? Muito interessante isso. Parabéns pela explicação, excelente, obrigado. E os ciclos dos anos, Rodrigo, vale a pena considerar? Ô Dani, olha, muito. Então, eu não vou falar sobre isso, mas a Dani está falando dos ciclos dos anos. Existe uma teoria que está ligada à numerologia, não é a psicologia, eu vou deixar muito claro para vocês, mas olha, muito curiosamente, olha, coincide demais. Eu vou falar de uma experiência minha para que vocês depois pesquisem se vocês quiserem. Tem muita gente que acha que os ciclos das idades são ciclos setenários, de 7 em 7 anos. Mas existe uma outra teoria dos ciclos de 9 anos, de 9 em 9 anos. E aí então, eu há uns anos atrás, eu não vou falar para vocês porque envolve questão de idade, porque é o seguinte, esses ciclos de 9 em 9 anos, eles têm a ver com a nossa idade. Então, por exemplo, quando você completa 9 anos de idade, o 9 é um fechamento de um ciclo. Quando você faz 10 anos, 10 é 1 mais 0, 1. Você começa a iniciar um novo ciclo. Então, 18 anos é o 9 de novo, você está encerrando um novo ciclo. 19 é 9 mais 1. Então, dá 10, começa um novo ciclo e assim por diante. Você vai somar a sua idade formando um número só. Olha, eu uns anos atrás, eu estava passando por um período que, assim, é um período de muitas mudanças, muitas experiências. E eu, naquele final de ano, no Réveillon, foi uns anos para trás aí, eu fui participar de um Réveillon muito diferente. Porque eu sou muito cheio de buscas e tudo, e foi um Réveillon de autoconhecimento. Foi um Réveillon onde nós passamos por experiências de autoconhecimento. Uma pessoa conduziu uma série de dinâmicas de autoconhecimento, dinâmicas da gente deixar para trás, da gente se abrir para um ciclo novo. Era virada de ano, foi literalmente virada de ano, todo mundo comemorando, bebendo e tal, e eu lá junto com aquele grupo lá, a gente trabalhando questões de autoconhecimento, cada doido com o seu jeito. Mas aí então, naquele ano, no final de toda aquela dinâmica lá que foi passada, a pessoa que conduziu a dinâmica colocou umas cartas que traziam um simbolismo. E aí então, cada pessoa ela foi tirando a carta e tudo, e eu tirei uma carta. E a carta era um baralho xamânico. A carta era a morte do xamã. Meu Deus, que coisa, morte, né? Morte do xamã. Só que aí, cada carta trazia um texto referente ao que representava aquilo. E aí, então, eu fui ler o texto e morte do xamã falava de mudança de ciclos. Tudo falava assim, olha, encerramento de um ciclo e você vai iniciar um novo ciclo. Tudo falando sobre isso. Curiosamente, naquela mesma semana, eu fui na livraria Leitura, porque eu também gosto muito de livros, e aí então tinha um livrinho pequenininho lá, que era um livro da maçonaria, símbolos da maçonaria, e eu curiosamente fui atraído por aquele livro, abri uma página para dar uma olhada, adivinha o que estava falando ali? A página que falava da morte. E o significado daquilo era exatamente o mesmo. Eu comentei com um amigo sobre essas, digamos assim, coincidências, e ele falou assim, Rodrigo, qual que é a sua idade? Aí ele fez as contas e falou assim, aqui, tá dando 9. 9 é fechamento de ciclo. Tudo aquilo que você viu tem a ver com isso, ele descreveu para mim. E eu depois fui no Google e estava descrevendo exatamente aquilo. Então, pesquisem depois, por curiosidade, a questão dos ciclos de 9 em 9 anos. E veja qual é o momento que você está. Então, em termos de idade, cada ciclo tende a trazer propostas diferentes para a gente, que muitas vezes coincide muito.
Então fica sendo aí uma curiosidade em termos de conhecimento, de autoconhecimento. Então é isso, gente. Olha, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Se você gostou, depois que a gente postar lá no IGTV, compartilha para outras pessoas, indica o nosso canal para que a gente possa alcançar mais pessoas, para que mais pessoas possam se beneficiar deste conteúdo. É um conteúdo de autoconhecimento, de psicologia aplicada. De vez em quando a gente traz coisas que não são de psicologia, mas a gente esclarece o que são, mas geralmente é porque tem ligação também. Então, muita alegria. Gente, um beijo para vocês e eu vejo vocês então na próxima quarta, Conversa com Psicólogo, meio-dia então.